como as pessoas aprendem, criam e inovam. Utilizamos aqui uma referência, aliás, presente numa das imagens do professor Jorge, utilizou na sua palestra. Nós não combinamos nada, tá? E um dos aspectos importantes é que nós, humanos, nós produzimos conhecimento a partir de situações contextualizadas e problematizadoras. Nas palavras de Gaston Bachelard, ao ser inquirido sobre a questão do que era o conhecimento, ele disse: o conhecimento é a resposta a um problema. Todas as vezes que nós nos envolvemos numa ação que busca solucionar um problema de forma contextualizada, e este problema é resolvido, nós humanos produzimos algum tipo de conhecimento. Claro que aqui, por razões pedagógicas e didáticas, nós vamos procurar situar esse conhecimento produzido. A criatividade, que é um dos tópicos estudados hoje pela neurociência, pela ciência da cognição, é um dos aspectos que ainda intrigam, mas temos algumas boas pistas de podermos definir, ou pelo menos situar, a questão da criatividade humana. Diante de qualquer problema prático, de um problema teórico, prático, teórico, na verdade, que não se separam, falamos isso apenas para efeitos didáticos, utilizamos aquele aspecto de buscar a solução a esse problema, buscando o quê? Um conhecimento para intervir no mundo, não é? Nós vamos utilizar aqui uma divisão para entendimento desse conhecimento. Que é o conhecimento tácito, que ele envolve fundamentalmente competência, que é um ato de escolher, envolve atitude. Por que eu sigo este caminho e não aquele? Envolve um ato de visão, de competência, de escolha. Outro aspecto é a questão ligada à habilidade. Como eu faço? Como eu realizo tal aspecto? Por outro lado ainda, podemos situar o chamado conhecimento explícito, de natureza teórica. Quando nós pegamos um manual, um livro, ou fazemos a leitura de um texto, ou de uma imagem, nós estamos, na verdade, organizando ou tratando do conhecimento explícito. O conhecimento explícito, ele é facilmente disseminável, não é? Você produz um texto e esse texto se dissemina, ele se apresenta e pode ser lido, pode ser interpretado por um outrem, não é? No entanto, o conhecimento tácito, ele envolve fundamentalmente atividades que estão relacionadas a competências e habilidades. Por exemplo, imagine os senhores que os senhores acabaram de embarcar num avião para um voo doméstico ou internacional, e da cabine o comandante, muito feliz, diz assim: olha, quero dar as boas-vindas aos senhores e senhoras, porque depois de ter passado 2.000 horas no super simulador da minha companhia aérea, sem ter cometido praticamente nenhum acidente, hoje é o primeiro dia que eu estou pilotando um avião real. Certo? Então, provavelmente, ele ia pilotar sozinho, porque nem o copiloto ficaria ao lado dele, não é? Então, é uma questão importante. Ele pode ser muito competente teoricamente, mas ele tem aspectos ligados a habilidades e competências que necessariamente não são facilmente transmissíveis, não é? Elas são construídas. Um outro aspecto importante, a questão da tecnologia e da mídia. O termo tecnologia vem de tecné, que quer dizer arte, e logos, um discurso do conhecimento. Então, toda tecnologia é um processo de busca à solução de um problema. A tecnologia não é a coisa é o meio, é a mídia. Aqui nós estamos vendo várias mídias, vários meios atômicos, materiais, que produzem fenomenologia física, que permitem a mensuração de um fenômeno, que
que permitem a visualização, que permitem o entendimento, que é um processo interno. Então, a tecnologia, ela não é a coisa em si, mas ela é o processo mental. E nós, humanos, fomos profundamente habilitados culturalmente a desenvolver soluções tecnológicas. Quando nós estamos planejando uma aula, nós estamos num processo tecnológico, estamos criando a solução a um problema de comunicação e de desenvolvimento humano. Por outro lado ainda, nós devemos destacar a diferença entre a tecnologia e a técnica, que se relaciona mais ao modus operandi. Se eu vou fazer uma leitura de uma medida, eu devo ter um procedimento, um protocolo daquela medida, daquele procedimento, para que eu possa fazer uma medida dentro de uma margem de confiabilidade melhor, né? Isso já é uma técnica. Ou como eu devo operar um processo para que eu possa obter um certo resultado esperado. E a mídia? A mídia é tudo que envolve informação. Tudo que envolve a produção, a transmissão, ou o traslado, a armazenagem, a recuperação da informação envolve mídia, como o próprio nome diz. Muito bem. Esses conceitos, quando integrados na busca da solução de um problema, eles definem um cone chamado cone de possibilidades. Ou seja, dentro da linha que o Dr. Jorge desenvolveu agora há pouco, se nós ampliamos as vivências dentro de uma perspectiva problematizadora da ciência, né, a ciência por investigação, a ciência por problematização contextualizada, é como se nós ampliássemos o volume desse cone, ou seja, nós aumentamos a probabilidade das possibilidades do sujeito. Não é que nós vamos fazer isso pelo outro, isso é impossível, porque é um processo interior de cada um. Mas a mediação e o ambiente, os meios, eles contribuem dentro de um processo investigativo, problematizador e contextualizado para o desenvolvimento das competências e habilidades do ser humano. Isso se torna um fator de desenvolvimento humano. A aprendizagem promove o desenvolvimento humano e o desenvolvimento humano potencializa a aprendizagem. Se os senhores observarem na sua própria vida pessoal, vão ver que hoje tem uma habilidade, uma competência para aprender maior do que tiveram em algum tempo atrás. Isso é um processo humano, ligado então a desenvolvimento e aprendizagem. Muito bem. Num outro aspecto ainda, vale lembrar a questão da produção da inovação, não é? A inovação, ela é fruto de um processo. Ela, às vezes, é uma melhoria de um processo, ela é uma inovação, mas, às vezes, ela é radical. Ela pode ser uma percepção não trivial que leva à solução de um problema que, até então, não era identificado, não era de conhecimento, né? Não era um problema que havia sido enfrentado de uma maneira nova. E aí vem a questão da inovação. Muito bem. Vamos ver aqui, a título de exemplo, um processo de experimentação, baseado então nessas considerações que nós fizemos, voltado ao desenvolvimento de competências, habilidades, conhecimento explícito. Estamos usando aqui um exemplo de um equipamento do CIDEP, que é o EQ001, a título de um exemplo bem pragmático. Alguns passos desse processo pedagógico nós vamos destacar aqui. Primeiro, nós humanos aprendemos de forma contextualizada. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a existência deste equipamento, ele cria uma ambientação contextualizada. Este contexto, uma vez problematizado, ele me produz um processo de atividade. Atividade aqui não é no sentido do senso comum, fazer alguma coisa. Eu até recomendo, a atividade aqui se baseia, um dos estudiosos desse processo é Leontiev, um russo, contemporâneo de Vygotsky, viveu bem mais que o Vygotsky, foi um pesquisador bastante expressivo no entendimento da teoria sócio-histórica. Mas, enfim, o que é essa atividade? Nós produzimos conhecimento quando nos envolvemos na ação do objeto de conhecimento.
Não basta só alguém me falar alguma coisa. Quando eu me envolvo na ação, eu tenho uma atividade nesse sentido de buscar a solução do problema, eu estou produzindo um conhecimento. Então é fundamental para nós humanos nos envolvermos na ação. Atualmente, essa teoria de Leontiev, ela foi revista por Engstrom e outros pesquisadores, e ela tem uma aderência muito forte com a dimensão digital hoje da vida, não é? Inclusive com os processos digitais, chamada teoria da atividade revista. Não é? Bom, outro aspecto importante, nesse processo se produz conhecimento, e esse conhecimento ele pode ser o quê? Socializado. Então, por exemplo, vamos ver aqui uma situação em que nós temos um problema contextualizado, utilizando um recurso experimental. Um pouquinho do áudio, se possível, por favor. Este experimento tem por objetivo investigar as forças que poderão permitir que este carro permaneça em equilíbrio sobre o plano inclinado. Para tanto, vamos utilizar o carro inserindo um pêndulo neste parafuso inferior. Habilidades. De modo que ele possa nos dar a indicação do peso total. Vamos utilizar ainda um dinamômetro, que depois será aferido, zerado aqui sobre o plano. Competência para observando aferir. Ainda que teremos duas massas que serão utilizadas sobre o carro. Procedimento técnico. Inicialmente, podemos sugerir um ângulo da ordem de 30 graus, onde nós podemos aqui conseguir protocolo de precisão. Posição aproximada do ângulo de 30 graus. Vamos agora inserir o dinamômetro. Como fazer? Procurando deixá-lo o mais reto possível em relação ao plano. Competência para escolha. Inicialmente, fazemos o ajuste de seu zero. Aqui, através deste pequeno parafuso, onde nós podemos movimentar a carcaça do dinamômetro. Movimento das mãos e escolha do processo. Da melhor maneira possível, para que ele permita um ajuste coincidente com o seu ponto zero. Conhecimento tácito. Agora vamos acoplar, através desta situação, o carrinho ao dinamômetro. Note que, inicialmente, sem as duas massas, nós temos uma determinada indicação da tração sobre o fio. Medida. Marcada diretamente sobre a escala do dinamômetro. Fundamental para a ciência. Colocamos mais uma massa. Alteração uma do parâmetro. Massa. Observe. Efeito. O sistema encontra-se em equilíbrio. Quais são as forças? O problema. Que estão aqui presentes e que permitem que esta situação física se verifique. Quais são as forças? Este é o problema proposto. Então, a experimentação nessa perspectiva, ela não representa apenas a elucidação do fenômeno que se quer observar, mas ela promove um desafio que é uma provocação para que o processo não seja apenas, como bem disse o professor Jorge, né, apenas mãos à massa, mas mente à massa. Mente à massa. O processo é, portanto, de duas interfaces, uma interface externa e uma interface interna desse sujeito. Muito bem. Essa socialização, ela pode ser o resultado da investigação. Ela é conhecimento explícito, é um relatório, é um texto contextualizado, é um documento, é uma informação. Hoje os meninos utilizam muito, com facilidade, mídias como uma gravação numa pequena câmera, no próprio celular. Essas informações organizadas se transformam num conhecimento explícito.
Portanto, houve a produção de um conhecimento. E só destacando, os senhores puderam observar que não meramente um conhecimento descritivo, linear, mas de um processo complexo que envolveu habilidades, que envolveu escolhas, portanto, competências e assim por diante. Muito bem. Para finalizar a minha fala, aqui hoje, como presidente do Instituto Galileu Galilei, muito me honrou esse convite do SIDEP. Durante os anos de 2007 a 2010, o Ministério da Educação do Brasil e o Ministério da Ciência e Tecnologia criaram um edital público chamado Condigital, com o objetivo de que fossem criadas mídias digitais para a educação no ensino médio, língua portuguesa, matemática, física, química e biologia. O SIDEP, nós apresentamos um projeto chamado Física Vivencial, uma aventura do conhecimento. Diante de mais de 200 de projetos, foram aprovados 18 para execução. Esse projeto foi executado pelo Instituto Galileu Galilei, encontra-se totalmente disponível hoje. Neste projeto, são encontradas mídias audiovisuais, dramatúrgicas, áudio, experimentos educacionais e simuladores. Os experimentos utilizaram totalmente os equipamentos do SIDEP. Nós optamos por isso, por razões de confiabilidade, diversidade das opções e, principalmente, porque eles expressavam um alto grau de fidelidade pedagógica, né? Porque, ao mesmo tempo que era importante os alunos que iam ter essas mídias, hoje são milhões de visitantes. Nós já temos, desde 2010, aproximadamente 1 milhão de visitas nesse ambiente aqui, que é o www.fisicavivencial.pro.br. Né? Então, vejam, nós quisemos mostrar esse como um fato importante, contribuindo, inclusive porque estamos neste momento, nesse período, lançando o programa Física para o Brasil já, contando com o apoio do SIDEP, com os equipamentos, contando com este recurso digital, que é um bem público de todos, e a formação de estudantes do ensino superior que possam contribuir como docentes em física, porque, infelizmente, não sei se os senhores têm essa informação atualizada, para atender às demandas hoje do país, o Brasil levará 80 anos para formar os professores de física que ele precisa ter hoje. Ou seja, é praticamente inviável. Então, o que se tem feito? Reduzir a carga, não tem aula, ou se integra biologia, química e física para dar um jeitinho com matemática, mas efetivamente o problema é grave. E o país não forma mais engenheiros nem para atender a demanda interna. Né? Nós estamos ali, eu sou pesquisador convidado do ITA, temos ali uma instituição que, como outras, forma engenheiros insuficientes para o país. Né? Enquanto nós formamos 20 mil engenheiros, a China hoje forma 200 mil engenheiros por ano. Né? Então, os senhores imaginam, se nós podemos imaginar um Brasil sustentável, né, científica e tecnologicamente, com essas condições. Isso não existe. Então, medidas sérias precisam ser tomadas logo e num plano de longo prazo para que elas possam realmente acontecer. Bem, eu gostaria de, então, agradecer essa oportunidade, deixando uma questão para a reflexão de todos os presentes. Né? Se nós temos a possibilidade de desenvolver um ensino de qualidade, isto é, que promova o desenvolvimento humano, por que isso não tem acontecido frequentemente? O que cada um de nós pode contribuir efetivamente ao seu alcance para que esta utopia, infelizmente, mas é uma necessidade, venha a ter um atendimento efetivo?